Irmãos, qual é o pior pecado? Qual? A incredulidade é o primeiro e pior pecado. Isso nós vimos na semana passada. Então nós começamos a estudar o nosso livro. Nós vimos que, ainda que comumente a gente costume dizer que não existe pecadinho e pecadão, nós vimos que existe uma gradação entre os pecados. Há pecados que são mais sérios, são mais graves, tanto pela sua própria natureza quanto pelas circunstâncias que os envolvem. E nós vimos que a incredulidade é o pior pecado porque ele é o primeiro. A incredulidade nos faz duvidar da palavra de Deus e, como consequência disso, gera todos os outros pecados. E hoje, irmãos, nós vamos para a nossa segunda aula a respeito da fé. Nós vimos que, para que nós entendamos melhor o tema da fé, nós precisamos entender a nossa própria incredulidade e como isso é sério, como a incredulidade é algo sério na vida do cristão. E a pergunta de hoje é: o que é fé salvadora? O que é a fé salvadora? E o que é, irmãos? O que é a fé salvadora? Agora eu queria ouvir os irmãos sobre como que os irmãos definem a fé, especialmente aquilo que nós chamamos de a fé salvadora. A fé salvadora. Confiança plena, certo? Boa resposta. O que mais os irmãos dizem sobre a fé? Mais definições a respeito da fé? Perfeito. Então, a resposta que nós temos aqui é que a fé salvadora é a aceitação possibilitada pelo Espírito do descanso em nosso Deus fiel em Cristo e a serenidade decorrente da redenção oferecida por Ele na promessa do Evangelho. É uma resposta um pouco longa, nós vamos dividi-la em algumas partes para a gente entender cada um dos pontos, mas o que o autor quer nos mostrar é que a fé envolve diversos aspectos. A gente costuma muitas vezes tratar a fé em termos muito simples, sendo que, na verdade, as Escrituras nos mostram que existem muitos aspectos que envolvem a fé. E é importante nós entendermos cada um deles, porque muitas pessoas nos dias de hoje, mesmo que não creiam verdadeiramente em Jesus, dizem que têm fé em alguma coisa. Mas nós vamos ver que a fé salvadora, ou seja, não é qualquer fé, é uma fé que é distinta pelo fato de que ela nos salva. Ela é a aceitação possibilitada pelo Espírito do descanso em nosso Deus fiel em Cristo e a serenidade decorrente da redenção oferecida por Ele na promessa do Evangelho. Por que isso? Em primeiro lugar, como eu já falei, nós temos muitas vezes dificuldade em responder o que é a fé. Talvez a gente possa se perguntar, tá, eu creio, mas o que significa o fato de eu crer? O que envolve a fé que eu tenho em nosso Senhor Jesus? Qual fé? É uma pergunta legítima. Afinal, muitas pessoas dizem ter fé. E há pessoas até que dizem que não importa naquilo que a gente tem fé, mas basta simplesmente ter fé. Quantas vezes você já não ouviu algo nesse sentido? Não importa se a pessoa crê em Jesus ou se ela crê em outras coisas, importa ter fé. Só que nós vamos observar, irmãos, a fé por si só não vale de nada. O que vale de fato, o que torna a fé uma fé verdadeiramente salvadora, é o objeto dela. Por isso nós também temos que perguntar, fé em quê? No que nós cremos? Qual que é o objeto da nossa fé? Porque uma fé simplesmente no nada não é uma fé verdadeiramente salvadora. Como nós vimos, a fé envolve confiança. Como é que eu vou confiar em algo que não me traz verdadeira segurança? Por isso a importância de nós refletirmos sobre o objeto também da nossa fé. Nós precisamos enfatizar que a fé salvadora é distinta de outros tipos de fé. Há uma fé que salva e a fé em tantas outras coisas. As pessoas creem em diversas coisas. Creem em si mesmas, creem no dinheiro, creem em autoridades que podem salvá-las, creem em outros salvadores, mas a fé que salva é a fé, como nós vamos ver, em uma pessoa específica. As outras fés não salvam. Existem fés que não salvam e existe a fé salvadora, que é a fé que o nosso Senhor nos concede pelo seu Espírito. E como nós vimos também, nós não entendemos totalmente o que significa a fé salvadora. Nós a recebemos de Deus, só que nós temos limitação em entender todos os aspectos que envolvem a nossa fé. Mas nós sabemos que ela envolve confiar mais em Deus e em sua fidelidade do que em nós mesmos. E nós enfatizamos isso semana passada. Fé significa nós abandonarmos a nossa incredulidade. Significa cada vez mais nós abandonarmos a fé que nós temos em nós mesmos para confiar naquele que é o Deus fiel. Um Deus que é fiel naquilo que Ele promete. E, consequentemente, essa fé se contrasta com a incredulidade e com a autodependência. Significa crer mais em Deus
menos em nós. Significa depender mais de Deus e depender menos de nós. Então nós vimos 3 coisas básicas que a pergunta nos diz. A resposta à pergunta nos diz que a fé salvadora envolve a aceitação do descanso em nosso Deus fiel em Cristo. E aqui nós já temos algumas coisas que nós podemos refletir. Significa aceitar algo. Nós recebemos algo de Deus quando nós recebemos a fé, que é o descanso em um Deus fiel. A fé leva-nos necessariamente a descansar nas promessas de Deus, porque Ele é o Deus fiel. E o que garante o cumprimento das promessas do Deus fiel? Cristo. Os méritos de Cristo. Aquilo que Cristo fez, Cristo como fundamento da nossa fé, nos faz descansar em um Deus fiel. E a fé então nos possibilita aceitarmos esse descanso como nosso descanso, como algo que nós recebemos da parte de Deus. Em segundo lugar, a fé salvadora só é possibilitada pelo Espírito. Não é um ato propriamente humano no sentido de que é gerado no homem. Nós vamos ver em algumas perguntas posteriores isso com mais clareza. Mas a ideia é essa: nós só podemos ter fé porque o Espírito Santo nos possibilita crer. Porque Deus mesmo nos concede a graça da fé. E por fim, ela consiste na serenidade que decorre da redenção oferecida por Ele na promessa do Evangelho. Ou seja, nós recebemos pela fé a promessa do Evangelho, e essa promessa do Evangelho, tudo aquilo que o Evangelho nos garante em Cristo, nos leva a viver uma vida serena. Porque nós recebemos essa redenção oferecida por Cristo, e nós podemos viver a partir daquilo que ela nos mostra. Então são algumas coisas que nós vamos refletir nesta manhã. E eu quero também trazer aqui a definição que a nossa confissão de fé nos traz, ou melhor, o nosso catecismo maior, sobre o que é a fé salvadora. E ela basicamente nos reafirma isso que nós já antecipamos. O que é a fé justificadora? Em outras palavras, qual é a fé que nos traz justiça, que nos salva? A fé justificadora é aquela que salva. Ou seja, as outras fés não salvam. O que salva é a fé justificadora. Ela é operada pelo Espírito e pela palavra de Deus no coração do pecador, que sendo por eles, pelo Espírito e pela palavra, convencido do seu pecado e miséria e da sua incapacidade e das demais criaturas para restaurar desse estado, não somente aceita a verdade da promessa do Evangelho, mas recebe e confia em Cristo e na sua justiça. Vejam só, a fé que é operada pelo Espírito nos faz não confiar na nossa capacidade. Nós reconhecemos a nossa incapacidade. Nos faz não confiar nas demais criaturas, ou seja, nos faz abandonar a incredulidade e nos mostrar aquele que deve ser realmente o alvo da nossa fé. Quem pode então nos restaurar desse estado? Aquele que nos é oferecido pela promessa do Evangelho. Cristo e a sua justiça, que são oferecidos no Evangelho para o perdão de pecados e para que a sua pessoa seja aceita e reputada justa diante de Deus para a salvação. Então são algumas questões que envolvem a fé que nos salva, a fé em alguém. A fé em alguém que nos é oferecido pelo Evangelho e que nos faz tirar a confiança de nós para confiarmos unicamente nele. Ou seja, convencidos de que nós não podemos nos salvar, convencidos de que ninguém nem nada pode nos salvar a não ser a esse Cristo que nos é oferecido pelo Evangelho. Essa é a única fé genuinamente salvadora. Então nós vamos para a nossa primeira parte da lição. A fé salvadora é a aceitação possibilitada pelo Espírito do descanso no nosso Deus fiel em Cristo. Passamos um pouco rápido aqui. A fé envolve aceitar e receber. Esses 2 verbos são importantes no que diz respeito à fé. É muito comum, irmãos, nós observarmos, principalmente as discussões de internet sobre calvinismo, sobre arminianismo, um receio que alguns calvinistas têm em usar o termo aceitar. Porque a gente diz, não, nós como homens não podemos aceitar a Deus, é Deus quem nos aceita. E é verdade, irmãos, nós cremos que, em primeiro lugar, é Deus quem nos aceita, para que nós, então, recebamos a Deus em nosso coração. Só que não existe nenhum problema em nós usarmos esse termo aceitar, se nós entendermos que ele é uma resposta àquilo que Deus faz em nós. Então o Espírito Santo nos possibilita crer, nós recebemos a fé, e o que a fé faz em nós? Nossa própria confissão nos diz, os principais atos da fé salvadora são aceitar e receber a Cristo, e firmar-se só nele para a justificação, santificação e vida eterna. Isto em virtude do pacto da graça. Então nós podemos sim dizer que nós aceitamos a Cristo. Não como se isso fosse um ato meritório da nossa parte, porque isso só é possibilitado em nós pelo Espírito Santo de Deus. Só que o Espírito Santo age em nós de tal forma que nós aceitamos Cristo como sendo o nosso Salvador. Nós recebemos a Ele como o único que pode nos trazer justificação, santificação e vida eterna. Nós então o recebemos como nosso. Cristo se torna não apenas um Salvador genérico, mas o nosso Salvador quando nós o recebemos e aceitamos pela fé. E há 2 textos bíblicos que nos mostram isso.
eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem nesses dois textos. Alguém abre para mim, por favor, em 1 Tessalonicenses 2,13 e depois em João 1,12. Quem achar pode ler. Então vejam só algumas questões que são trazidas aqui. Ele utiliza dois principais verbos para falar sobre a recepção da palavra de Deus, que é, tende vós recebido a palavra e tendo também acolhido, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. A ideia aqui é justamente essa, receber e acolher. Receber e aceitar como sua. Mas isso só é possível porque essa palavra opera eficazmente neles. Quem opera a salvação, quem opera a fé, é a própria palavra de Deus, como nós vimos. E ela então possibilita que o homem aceite, acolha, receba e tome como sua a palavra de Cristo. Primeira, ou melhor, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Então, aqueles que creem no nome de Cristo Jesus o recebem como seu Salvador. Então, é isso que a fé nos possibilita, recebermos um Salvador. E nesse sentido, nós dizemos que a fé é um instrumento de apropriação. Nós vamos ver muitos escritos que falam sobre a fé nesses termos. Ela é um instrumento, ela é a causa instrumental pela qual nós recebemos a salvação. E isso nos mostra que a importância dela não é propriamente nela em si, mas naquilo que ela está recebendo. Quando João Calvino escreve sobre a fé, ele diz que por meio dela nós recebemos algo como a boca é um instrumento para a recepção do pão. Ou seja, da mesma forma como nós usamos a boca para recebermos o alimento, a fé é a boca que nos faz receber os méritos de Cristo e nos faz receber a salvação. Então, a fé não traz consigo méritos, mas a ênfase está naquilo que ela apropria. Em alguma das próximas lições, eu acredito que a lição de número 6, nós vamos falar sobre, ou a de número 5. Vou confirmar aqui para os irmãos. Na lição de número 8, nós vamos responder se a fé é a nossa justiça. E qual que é a importância dessa lição? Existem pessoas que consideram que a fé é um mérito que Deus leva em conta para a pessoa ser salva. É como se a fé fosse a obra requerida por Deus. Só que nós não entendemos que a fé é propriamente uma obra. A fé não é um mérito. Justamente porque nós entendemos que a fé é um instrumento. Aquilo que é o mérito que nos salva não é a própria fé, mas é aquilo que ela recebe. Dessa forma, a fé em si não pode ser considerada o fundamento ou o mérito da salvação. A fé nada mais é do que a boca pela qual nós recebemos o alimento que salva. Então a fé é um instrumento. A fé é aquilo por meio do que nós aceitamos e recebemos a Cristo. Cristo é o fundamento da salvação. A fé é só um meio de apropriação. E é muito importante nós deixarmos claro esse aspecto. Até aqui tudo bem, irmãos? Deu para entender a distinção entre a ideia de mérito e a ideia de instrumento? Essa distinção é muito importante para nós reconhecermos que o valor não está propriamente na fé que nós temos. E às vezes até a gente enfatiza isso, né? Tem até um hino que... O hino propriamente não tem nada de errado, mas pode ser mal entendido. Aquele hino que diz que a tua fé Jesus contemplará. Ou seja, Jesus contemplará o valor ou o mérito da fé. Não, a ideia não é essa. A ideia é naquilo que nós com a fé recebemos. O que Deus contempla quando nos salva não é a nossa fé. É o Cristo que nós recebemos pela fé. O que nos justifica são os méritos de Cristo, e não propriamente a fé como um mérito. Então é importante nós distinguirmos essas questões. Então o que nós aceitamos? Nós aceitamos a pessoa de Cristo. De que forma? Na forma como Ele nos é oferecido no pacto da graça. Deus estabelece um pacto com os homens, como nós já temos visto nas aulas anteriores, e nesse pacto Ele oferece a própria pessoa de Cristo Jesus como sendo aquele que nos salva. E quando nós recebemos a Cristo, nós aceitamos todas as promessas que nos são feitas por Deus no Evangelho.
Então Deus revela para nós essas promessas, Ele se revela nesse pacto, e quando nós recebemos a Cristo Jesus, todas essas promessas são recebidas por nós como genuínas, como verdadeiras. Por isso que na nossa pergunta, a resposta foi que a fé salvadora é a aceitação do descanso em nosso Deus fiel em Cristo. Ele enfatiza tanto o Deus fiel no qual nós descansamos, quanto o Cristo que fundamenta esse nosso descanso. Então nós recebemos um descanso em Deus, um descanso no Deus que nos faz promessas unicamente por causa de Cristo Jesus, que nos é revelado e nos dado no pacto da graça. Nós damos crédito a um Deus que é fiel. E isso nos faz voltar àquela ideia da discussão sobre incredulidade. A fé se opõe à incredulidade porque na fé nós recebemos um Deus que não pode mentir, um Deus que nos faz promessas, um Deus que se revela e que consequentemente norteia a forma como nós enxergamos toda a realidade. Alguém lê para mim Tito 1, verso 2, por favor? Evangelho, ou melhor, Epístola de Tito, que nós já estudamos aqui nos nossos sermões, capítulo 1, verso 2. O Deus que não pode mentir. E nós vimos que quando Paulo escreve isso para os irmãos lá de Creta, ele escreve porque aquela era uma sociedade em que as pessoas eram conhecidas pela mentira. Era uma sociedade de pessoas mentirosas. E ele diz, olha, o Deus em que vocês creem, que dá esperança para vocês, é um Deus que não pode mentir. E uma vez que ele não pode mentir, vocês podem confiar nas promessas que ele fez e vos deu. É isso que é a base da esperança, um Deus que é fiel. E a forma como ele se revela a nós, então, é a forma como nós o recebemos. Nós vimos também que nós, por nós mesmos, não podemos conhecer a Deus se antes ele não se revelar a nós. E nós, então, o recebemos pela fé à medida que ele se revela a nós. Nós nos apegamos a tudo aquilo que ele nos prometeu, porque, com base no seu caráter, ele não voltará atrás em suas promessas. Os irmãos se lembram da discussão que nós tivemos sobre o nome de Deus, Yahvé, há alguns tempos atrás? O que significa o nome que Deus revelou a Moisés na sarça? Yahvé. Até a gente teve uma discussão sobre a aparição desse nome antes da revelação a Moisés na sarça, de que ele não foi conhecido em um certo sentido por Abraão, mas depois o foi pelos israelitas que saíram do Egito. O que significa? Yahvé. O nome próprio de Deus. Exatamente. Eu sou. Tanto que lá no texto de Êxodo, aparece lá, eu sou o que sou, como sendo a tradução desse nome Yahvé, que em outros lugares aparece como Senhor nas Escrituras. E o que significa Deus dizer que Ele é? O que significa Deus dizer, eu sou o que sou, em um contexto de aliança? Também, mas mais que isso. Por que era importante para Moisés e para o povo que Deus naquele momento dissesse, eu sou o que sou, depois de fazer promessas para o povo? Sim, mas é um traço do caráter de Deus que leva o povo a confiar. O fato de Deus ser todo-poderoso, ele se revelou a Abraão, a ideia de El Shaddai. Mas a ideia que está sendo passada ali, irmãos, quando Deus se revela como eu sou para Moisés e para os israelitas, é dizer que ele é imutável. Eu sou o que sou, ou seja, eu não vou deixar de ser quem eu sou. Não é como se antes eu pudesse ser alguma coisa e depois eu recebesse ou perdesse algo. Deus é um Deus imutável em seu ser. Ele é imutável nas suas perfeições. E uma vez que Deus é imutável, nós podemos confiar nele, porque se ele faz promessas, ele não vai mudar. Ele não vai voltar atrás naquilo que ele prometeu. Ele é o mesmo Deus poderoso que prometeu e que vai fazer. Ele diz, eu não mudo. É isso que significa eu sou o que sou. Eu não vou deixar de ser quem eu sou, porque Deus não pode deixar de ser quem ele é. Se ele perde alguma coisa, significa que ele não é mais perfeito. Se ele ganha alguma coisa, significa que ele não era perfeito. Mas nós cremos em um Deus que é perfeito e, consequentemente, é imutável. E uma vez que Deus não muda, uma vez que o seu caráter é o caráter de um Deus imutável, ele não voltará atrás em suas promessas. Nós não confiamos em alguém que é volátil, como os homens são. Por que nós muitas vezes nos frustramos com as pessoas? Porque nós confiamos em pessoas que são mutáveis, que mudam de opinião, que mudam de condições de fazerem as coisas. Você confia em alguém em um momento, depois ela te frustra. Com Deus não é assim, porque Deus não muda.
O mesmo Deus que prometeu as coisas para o povo de Deus no Egito é o Deus que depois os levou e cumpriu as suas promessas. O mesmo Deus que enviou a Cristo, que fez promessas a nós de que esse Cristo voltaria, é o Deus que promete e que vai cumprir com o retorno de Cristo Jesus. Alguém lê para mim, por favor, o Salmo 145, verso 13? O Senhor é fiel em todas as suas palavras. E a base que ele utiliza para falar isso é o fato de que o domínio do Senhor é um domínio eterno, ou seja, um domínio que não está sujeito ao tempo e, consequentemente, não está sujeito à variação. Uma vez que Deus é um Deus eterno, um Deus que não muda, ele é fiel em todas as suas palavras. Como consequência, nós cremos tanto nas doutrinas e verdades contidas nas Escrituras, que são a revelação do ser e dos atos de Deus fiel, como na própria pessoa de Cristo, que é o que nos garante crer em todas essas coisas. Então, nós cremos em um primeiro momento, em um certo sentido, na pessoa de Cristo, e em Cristo que nos é oferecido pelo Evangelho, nós somos levados a crer em todas as promessas que o acompanham, a saber, as verdades e doutrinas contidas nas Escrituras, que são a revelação do ser e dos atos do Deus fiel. É isso que nós aceitamos. Então, para resumir isso, a nossa confissão de fé nos diz: por essa fé, a fé salvadora, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, temendo as ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Então, o que essa fé leva o cristão a fazer? O cristão crê em tudo aquilo que é revelado na palavra. Deus fala por sua palavra, então nós cremos ser verdade tudo o que está contido nela. Mas nós cremos a tal ponto que nós nos comprometemos a viver conforme aquilo que está revelado. E nesse sentido, a fé traz para nós um aspecto muito prático, porque nós não cremos simplesmente em uma série de verdades e a nossa vida permanece dessa mesma forma. Como nós vimos na semana passada, não agir em conformidade com a fé que nós temos em Deus é demonstrar incredulidade, porque se todas essas coisas que nós cremos são verdades, como é que nós não vamos vivê-las? Se nós cremos em um Deus que é providente, que é soberano, que governa sobre tudo e sobre todos, como é que nós não vamos descansar nele? Se nós cremos em um Deus que cumpre as suas promessas, como é que nós não vamos orar? São as perguntas que são feitas aqui no livro, no final do capítulo anterior. Coisas que na nossa vida prática muitas vezes nos mostram que nós temos ainda traços de incredulidade no nosso coração. Que nós não cremos verdadeiramente e perfeitamente em tudo aquilo que Deus nos revela. Mas a fé verdadeira, a fé salvadora, nos leva a crer ser verdade tudo que está contido na palavra de Deus, quanto também nos leva a agir de conformidade a ela. É isso que nós recebemos quando aceitamos a fé. Agora o catecismo maior. Como essa fé justifica o pecador diante de Deus? A fé justifica o pecador diante de Deus, não por causa das outras graças que sempre a acompanham, nem por causa das boas obras que são os frutos dela, nem como se fosse a graça da fé ou qualquer ato dela que lhe é imputado para a justificação. Então ele começa dizendo o que a fé não faz para nos justificar. Não é aquilo que acompanha a fé que nos justifica. Não são as obras que sim são necessárias como consequência da fé, mas não são elas mesmas que nos trazem a justificação. E não é nem mesmo a própria fé que nos é imputada como justificação. Ela não é um mérito para nós, mas unicamente porque a fé é o instrumento pelo qual o pecador recebe e aplica a si Cristo e a sua justiça. O que traz genuinamente salvação por meio da fé é o objeto da fé. É o fundamento da fé, melhor dizendo, que é o próprio Cristo Jesus. Cristo, então, é aquele que nos faz sermos justificados e salvos. E essa fé que nós recebemos nos leva aí a viver em boas obras, a acompanhar todas essas graças que nos são trazidas e tudo isso, mas não é propriamente isso que nos salva, unicamente o Cristo que nós recebemos pela fé. Sobre esse primeiro ponto, ficou claro o que a pergunta está nos dizendo? Perfeito.
de conciliar o que se crê e o que se efetiva, né, de fato. Eu diria que talvez o combustível, propriamente dito, são aquilo que essa pergunta diz como as graças que a acompanham. A fé, talvez, eu diria como se fosse o tanque do combustível, porque a gente fala da fé como um instrumento de apropriação. Então, o que faz com que a gasolina seja recebida no carro para que ele funcione? É o tanque do combustível. Isso é a fé. E aí as graças que acompanham, a bênção de Deus, a gente vai até ver um pouco isso nas próximas lições, né? O que a gente chama de a graça habitual, é isso que de fato nos levaria a receber e a cumprir aquilo que Deus nos manda, né? Então eu acho que seria mais preciso nós dizermos nesses termos. Algo mais, irmãos, sobre o ponto da aceitação? A fé como um instrumento de apropriação? Algum comentário ou pergunta? Então vejam só, vamos voltar aqui à resposta da nossa pergunta. O que é a fé salvadora? É a aceitação do descanso em nosso Deus fiel em Cristo. O que a gente viu então que isso significa? Nós recebemos algo por meio da fé. O que nós recebemos? Um descanso que decorre do que Cristo faz objetivamente, Cristo como fundamento da fé que nos leva a recebermos todas as promessas que são feitas por um Deus que é fiel. E uma vez que nós recebemos isso por meio de Cristo, que nos é oferecido pelo pacto da graça, então nós podemos descansar em Deus. Descansar nas promessas que são feitas por Deus. É isso que nós recebemos. Recebemos Deus revelado a nós no Evangelho, revelado a nós em Cristo Jesus e tudo que acompanha essas questões. Mas nós vimos também que a fé só é possibilitada pelo Espírito Santo. Nesse sentido, a fé é um dom que vem do alto. Alguém lê para mim 1 Coríntios 12, versos 3 e 9? Primeira Coríntios 12, versos 3 e 9. Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. A ideia ali, ninguém pode clamar por Cristo Jesus, ninguém pode recebê-lo como seu Salvador senão pelo Espírito Santo. Agora o verso 9. Então a fé ali é como resultado da obra do Espírito. Ele diz que a fé resulta da ação do Espírito Santo na vida do crente. Então, esses dois versículos de 1 Coríntios 12 nos fala que a fé salvadora, a fé que genuinamente nos salva, só é possibilitada pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não agir no crente, aquele que antes não crê, mas agora passa a crer, ele não pode ter fé verdadeira. Ele pode ter, talvez, uma fé falsa ou uma impressão daquilo que é fé, mas a fé verdadeira só pode ser gerada pelo Espírito Santo. E ela não só é gerada pelo Espírito, mas ela também é fortalecida pelos meios de graça. Então a ideia não é como se o Espírito Santo simplesmente nos desse fé e agora é com você, agora você vive a sua fé. Mas ele mesmo é aquele que opera em nós o fortalecimento dessa fé. Romanos 10, 14 e 17, por favor, alguém lê para mim. As perguntas que são feitas por Paulo aí são para que os leitores reflitam. Como é que as pessoas podem crer se não há a pregação da palavra? E nesse sentido, a palavra é utilizada ali como um instrumento, como um meio pelo qual a graça é dada pelo Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, a pregação, o anúncio da palavra, é considerado um meio de graça, nesse sentido de que é por meio dela que as pessoas vêm a crer e também é por meio dela que as pessoas fortalecem a fé. A fé que nós vimos é algo que precisa ser fortalecido, nós vamos também refletir mais detidamente sobre isso em outra oportunidade, mas a fé é algo que de fato é gerada pelo Espírito em nós, ao mesmo tempo em que Ele fortalece continuamente essa fé, para que nós ainda mais creiamos em Deus, para que a incredulidade seja mortificada em nossa vida e nós então tenhamos sempre a esperança mantida. Nesse sentido, é um dom do alto que mantém a esperança do crente. Nós não vamos nos deter muito aqui agora, porque a gente vai ter uma aula específica só sobre essa questão, sobre o fato de que é o Espírito Santo quem nos dá a fé. Mas é importante nós refletirmos sobre isso já neste momento. A fé salvadora só é
possibilitada pelo Espírito Santo. Se não é o Espírito Santo agindo na vida do crente, aplicando tudo isso na vida do crente, é impossível receber a Cristo Jesus. E nesse sentido, mesmo que a fé, como nós vimos, é uma aceitação, ela só é uma aceitação porque, em primeiro lugar, nós somos aceitos por Deus. E Deus, então, envia o seu Espírito para que Ele aplique e nos gere a fé. E é só isso, então, que nos possibilita aceitarmos e recebermos a Cristo Jesus. Então, a graça da fé pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas é obra que o Espírito de Cristo faz. Então, vejam, a graça da fé, só o fato dela ser graça já significa que ela vem de Deus, gratuitamente. Não é algo que o homem faz para recebê-la. Mas a graça da fé é a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles. E ela é ordinariamente operada pelo ministério da palavra, por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Então vejam só a importância dos meios de graça. O que o Espírito Santo usa para gerar a fé? O ministério da palavra. E o que o Espírito Santo faz para fortalecer e aumentar essa fé? Ele usa esse mesmo ministério da palavra acompanhado dos sacramentos e da oração. São os 3 meios de graça que nós temos, dados por Deus à sua igreja para que ela tenha sua fé fortalecida e aumentada. Pregação da palavra, administração dos sacramentos, ou seja, batismo e ceia, e a oração. 3 coisas que nos são dadas para que a fé seja fortalecida e aumentada pela obra do Espírito Santo. Tudo bem até aqui, irmãos? Perguntas ou considerações? Acréscimos, comentários? Podemos passar? Sim. Perfeito, isso mesmo. Conhecimento da palavra, administração dos sacramentos e a oração também. Nós vamos ter uma fé. Nós vamos ter uma aula especificamente sobre isso. É a aula de número 12. A fé pode ser aumentada e fortalecida? Nesse momento nós vamos refletir sobre essa ideia dos graus da fé, como é que nós podemos fortalecê-la, se é que nós podemos fazê-lo. Nós vamos ver isso com mais atenção. Então nós teremos uma aula específica sobre isso. Mas sim, nós podemos dizer que há fés fracas e fés que são fortes. Sim, a ideia era que eles tinham uma fé fraca naquele momento. Pois não. Sim, com certeza. Sim. Tanto é que tem um momento em um dos evangelhos em que Cristo Jesus está diante de uma pessoa que havia pedido a ele um milagre, e aí Jesus pergunta para ele se ele crê para que ele faça esse milagre. Né? E aí ele diz, é uma frase até que parece contraditória em um primeiro momento, mas diz muito a respeito disso que nós estamos falando. Ele diz assim: creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ou seja, ele crê, mas ele precisa ser fortalecido nesse sentido. É uma fé pequena, exatamente. Então essa, em um certo sentido, é a situação de todos nós como crentes. Nós temos uma fé que é fraca e que precisa constantemente ser fortalecida. Nós cremos, mas nós ainda temos incredulidade misturada no nosso coração. E nesse sentido, nós devemos orar da mesma forma. Ajuda-nos na nossa falta de fé. É a oração que nós devemos fazer. Certo? Então vamos continuar. Segundo ponto. Nós vimos então, em primeiro lugar, que a fé salvadora é a aceitação possibilitada pelo Espírito do descanso em nosso Deus fiel em Cristo. E nós vimos o que tanto essas coisas significam. Mas nós vamos ver também que a fé salvadora é a serenidade decorrente da redenção oferecida por Ele na promessa do Evangelho. Então, ao recebermos essa promessa do Evangelho, ao aceitarmos aquilo que ela nos traz, nós temos, em decorrência disso, serenidade. Nós vivemos de forma serena por causa da redenção que nos é oferecida no Evangelho. E como é que isso acontece? Quando nós falamos sobre a fé, nós falamos sobre algo que envolve 3 principais elementos. É isso que os nossos teólogos têm afirmado aí ao longo da história. A fé envolve conhecimento, que é chamado de notícia, assentimento, termo assensus, e a confiança, que é utilizado aí o termo fiducia, de onde vem até palavras da nossa língua portuguesa, né, quando a gente fala sobre o nosso sistema monetário fiduciário. Qual que é a ideia desses pontos aqui que são trazidos? A fé envolve conhecimento, envolve um conteúdo que nós recebemos. Nós já falamos um pouco sobre isso. Nós aceitamos as promessas do Evangelho, nós aceitamos aquilo que Deus revela a nós. E para isso nós precisamos conhecer a Deus. Deus quer que nós o conheçamos e por isso Ele se revela. E quando nós recebemos isso pela fé, nós adquirimos conhecimento.
Então, o conhecimento é essencial para a fé. Alguém lê para mim Hebreus 11:1, por favor? Outro lê Romanos 10, 14 e 17, um texto que aí já foi mencionado, mas nós vamos lê-lo novamente. João 17:3 e Oséias 4:6. Peço que os irmãos aí, cada um abra aí um texto e quem achar pode ler. Então, é a certeza de fatos, é a certeza de algo, a certeza de um conteúdo. A fé envolve, então, recebermos esse conteúdo. E como nós vamos ver, então, depois, em consequência, confiarmos nele. Mas, em primeiro lugar, envolve algo que nós recebemos de conhecimento. Romanos 10, 14 e 17. Então, a palavra de Cristo traz algo que elas antes desconheciam. Como eles podem crer se eles não conhecem a Cristo? Se eles não têm esse conhecimento? A palavra, então, traz esse conhecimento para que eles passem a crer. João 17, 3. Então, a vida eterna é conhecimento de Deus e do Filho que foi enviado por Ele. Conhecimento. Deus se revela e envia Cristo para que nós creiamos nele, recebamos a vida eterna por meio do conhecimento de Deus. Oséias 4:6. O povo está sendo destruído por quê? Falta conhecimento. Então, a fé envolve necessariamente conhecimento. E aí não é simplesmente um conhecimento intelectual. Não é como se a gente dissesse, olha, então uma pessoa que conhece muito da palavra de Deus, só por isso ela é salva. Ou alguém que talvez não tenha tanto conhecimento não é salvo. Não, não é isso que a gente está querendo dizer aqui. O que a gente está querendo dizer é que um dos elementos que envolvem a fé é sim o conhecimento. E nesse sentido nós devemos sempre querer conhecer mais a Deus. Nós precisamos nos deter na sua palavra para sabermos como Ele se revela a nós, para conhecermos o Deus que se revela a nós. Mas além do conhecimento, nós precisamos de outras coisas. Só conhecer não traz fé, ainda que ela seja um elemento fundamental da fé. Não é apenas conhecimento, é também assentimento. O que significa esse termo, assentimento, irmãos? O que é assentir a alguma coisa? Concordar, exatamente. Então, o que esse termo está querendo nos passar no que diz respeito à fé é que não basta simplesmente nós termos conhecimento sobre aquilo que nos é revelado. Nós devemos concordar com aquilo que está sendo oferecido a nós. Porque eu posso, por exemplo, ter conhecimento sobre a religião budista. Eu posso ter conhecimento sobre diversas filosofias que nos são apresentadas aí. Mas não significa necessariamente que eu concorde com elas. E nesse sentido, a fé requer assentimento. Nós precisamos receber essas coisas como verdade. Precisamos concordar, olha, não apenas Deus se revela a nós, mas tudo isso que Ele revela é verdadeiro. Então, é isso que textos como Hebreus 11:1, que nós já lemos, e Atos 8:12 nos mostram. No caso de Hebreus 11:1, a ideia é que aquilo é uma convicção nossa. Não é simplesmente conhecimento que nós recebemos, mas nós temos convicção dessas coisas. Nós, intelectualmente, dizemos, é verdade. Nós podemos dizer, tudo isso é real e verdadeiro. E Atos 8:12, alguém lê para mim, por favor. Atos 8:12. Então eles iam sendo batizados porque eles deram crédito àquilo que Filipe os evangelizou. Eles deram crédito, confirmaram ser verdade. Então, primeiro elemento da fé, conhecimento. Envolve receber um conteúdo que está sendo passado. Segundo elemento, assentimento. Não é apenas saber dessas coisas, mas reconhecê-las como verdadeiras. Mas só essas duas coisas juntas não formam a fé.
Porque a fé não é mero assentimento, como nos diz Tiago, capítulo 2:19. É muito interessante esse texto. Alguém lê para mim, por favor? Tiago 2:19. Até os demônios temem e creem nessas coisas, de que Deus é um só. Então, o que Tiago está falando para nós? Se você reconhece como conteúdo essa verdade, de que Deus é um só, e se você concorda com isso, você faz bem, mas até os demônios fazem isso. E nós não cremos que os demônios têm fé verdadeira, certo? Mas eles creem que Deus existe e reconhecem isso como verdade. Então, a fé é algo mais do que simplesmente conhecimento e assentimento. É impossível que haja fé sem essas duas coisas, mas ela requer um terceiro elemento, que é mais importante e fundamental. Que foi aquilo que o presbítero Luiz nos respondeu no começo da nossa aula. O principal elemento da fé é a confiança total. Confiança, o terceiro e principal elemento da fé. Fé salvadora requer confiança nessas verdades. Ou seja, você recebe essas verdades, o conteúdo dessas verdades, você reconhece que elas são verdadeiras, mas você se compromete a tal ponto com elas que você vive em plena confiança a partir daquilo que elas ensinam. Então, a fé é aquilo que norteia tanto a ação quanto o pensamento do homem na sua relação com Deus e com o homem. Essas verdades atingem o homem a tal ponto que ele é levado a viver a partir delas. Ele tira a confiança de si, tira a confiança dos seus padrões, do seu próprio conhecimento, para confiar totalmente nisso que é dado a ele na fé. Então, fé salvadora envolve confiança. E nós temos alguns textos que falam sobre isso. Gálatas 2:20. Alguém lê para mim, por favor. Enquanto isso, outro já abre aí rapidamente em Filipenses 3:8 e 9, depois Salmo 37:5 e Salmo 78:22. Então, o que Paulo diz aqui em Gálatas é que a fé que ele tem o leva a viver à luz dessa fé. Não é uma fé simplesmente intelectual, mas é uma fé que dá a ele confiança a tal ponto de que ele entrega toda a sua vida ao Senhor e vive em comprometimento com essa fé. Filipenses 3:8 e 9. O que Paulo diz aí, continua. Então, essa justiça que é baseada na fé faz com que Paulo reconheça que esse conhecimento que ele recebe é muito mais importante e muito mais sublime do que qualquer outra coisa. Ele considera tudo como refúgio. Ele confia em Deus a tal ponto que todas essas coisas terrenas e mundanas são para ele nada comparado ao conhecimento que ele tem da pessoa de Cristo Jesus. É isso que a fé leva o cristão a fazer, a confiar unicamente em Cristo Jesus, a não valorizar nenhuma das outras coisas, mas unicamente aquele em quem eles confiam, que é Cristo Jesus. Salmo 37:5. Entregar o caminho ao Senhor. Entregar toda a sua vida ao Senhor na medida que Ele o dirigirá os passos. É isso que a fé nos leva a fazer. Salmo 78:22. Aí é um texto em que o salmista está reprovando o povo de Deus que saía do Egito, e ele diz que o grande problema foi que eles não creram em Deus e, como consequência, não confiaram nele para a salvação, envolvendo fé e confiança. Confiança como o principal elemento da fé. Certo, irmãos? Ficou claro? Quais são, então, os três elementos da fé? Conhecimento, assentimento e confiança. A fé verdadeira e salvadora tem os três. Se ela tiver só dois deles, nós vimos, ela não é uma fé salvadora verdadeira. Ela precisa de conhecimento, precisa de um reconhecimento de que essas coisas são verdades e precisa levar o cristão a confiar, a se entregar a Deus. É isso que a fé salvadora nos traz. Quando nós falamos em fé, e a própria Escritura fala sobre fé, ela fala
de diversos termos. Ela fala, por exemplo, em uma fé em doutrinas e palavras. Nós cremos em doutrinas, em uma série de verdades que nos são apresentadas. Isso nós temos, por exemplo, em João 11, 25 e 26. Alguém lê para mim, por favor? Se os irmãos já quiserem abrindo aí os próximos textos que aparecem, para nós fazermos isso rapidamente. Veja que interessante a pergunta que Jesus faz aqui. Ele fala que ele é a ressurreição e a vida. E aí ele pergunta, se eu não me engano, para Maria ou para Marta, eu não me recordo certinho, mas ele pergunta se ela crê nisto, ou seja, nestas verdades que são apresentadas sobre ele. Então, a fé envolve também crer em doutrinas, porque existem muitas pessoas que nos dias de hoje falam, não, eu não creio em doutrinas, eu não creio em coisas, em proposições, eu creio em uma pessoa. E assim, isso é parcialmente verdade, porque nós vamos ver que, de fato, o foco principal é em uma pessoa, nós cremos em Jesus. Só que Jesus nos traz verdades, ensinamentos, proposições, e nós cremos consequentemente nelas também. Porque crer em Cristo significa receber aquilo que Ele nos traz pelo Evangelho. E o Evangelho nos traz palavras e doutrinas que nós cremos também. O Novo Testamento também fala que a fé é relacionada à salvação. A salvação só é possível por causa da fé. A fé é como o poder para salvar. Nós vemos isso em 2 Tessalonicenses 2,13 e também em Colossenses 2, verso 12. Alguém lê para mim, por favor. Então, a fé, na verdade, é o meio pelo qual Deus os escolheu para a salvação. Deus concede a fé como o poder para trazer a eles a salvação. A mesma coisa acontece em Colossenses 2,12. Então, qual que é o alvo da fé aí? É o poder de Deus para a ressurreição. Uma vez que Deus tem o poder de ressuscitar a Cristo, nós, ao termos fé, cremos que Ele também nos ressuscitou do nosso velho homem. Nós que estávamos mortos, fomos ressuscitados por Deus e aguardamos a ressurreição final. Então, a fé, nós vimos, pode ser trabalhada em termos de a crença em doutrinas, em palavras, pode ser trabalhada como sendo a crença no poder de Deus para nos salvar, mas tudo isso está contido em algo que é maior, que é o foco principal da fé, que é a fé em uma pessoa. Quando nós dizemos que nós dizemos que nós cremos em alguém, e nós cremos em Jesus. Nesse sentido, Jesus é o fundamento da fé. Nós não vamos ler todos os textos, apenas o texto de Romanos 3, 25, que nos mostra essa ideia de Jesus como fundamento da fé. Então, Cristo é proposto para nós como propiciação por meio do seu sangue. E a fé, então, nos leva a nos apropriarmos disso que nos é oferecido por Cristo, como sendo o fundamento da nossa fé. E em Gálatas 3 e 2 Timóteo vai falar essa mesma ideia. Então, nós cremos em um Deus que é fiel. Deus fiel é o objeto da nossa fé. João 14:1 é quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. E na medida que nós cremos em Cristo como sendo aquele que nos salva, nós somos consequentemente levados a crer no Deus fiel, porque a própria pessoa de Cristo encarnada é o cumprimento das promessas de Deus. Então, nós somos salvos pela fé, e então conduzidos a confiar nele, crendo que ele enviou a Cristo para nos salvar. É isso que nós recebemos, se a gente for resumir, quando a gente fala sobre a fé. É isso que nos traz o descanso, o fato de que Deus enviou seu Filho para nos salvar. E aí o autor do livro nos traz a citação de um puritano antigo, que ele fala justamente sobre isso. A promessa é apenas um gabinete, Cristo é a joia nele recebida pela fé. Aquilo que nós recebemos propriamente é o próprio Cristo Jesus, é isso que a fé se apropria. Então, quando nós dizemos que nós cremos nas promessas de Deus, em última instância nós dizemos que nós cremos no próprio Cristo, porque Cristo é o cumprimento pleno das promessas de Deus. Promessas, doutrinas, verdades, estão todas contidas na medida em que nós cremos em Cristo, porque todas essas coisas nos são garantidas pelo pacto da graça que nos é dado em Cristo Jesus.
A fé cristã não é uma opinião e convicção humana, nós vimos isso. Mas é uma confiança extremamente firme e o claro e inabalável assentimento do Espírito. E, finalmente, a apreensão certíssima da verdade de Deus apresentadas nas Escrituras e no credo dos apóstolos, assim como a apreensão do próprio Deus, o supremo bem, especialmente da promessa de Deus e de Cristo, que é o cumprimento de todas as promessas. Isso resume aquilo que nós discutimos aí nos slides anteriores. O que é a fé? A fé é confiança, é conhecimento, é assentimento, na medida em que nós recebemos a verdade de Deus. Como que Deus apresenta a sua verdade? De forma plena nas Escrituras e de forma resumida no credo dos apóstolos. Só que nós recebemos essas coisas, em última instância, porque nós aprendemos o próprio Deus. A fé nos leva a receber o próprio Deus em nós. Deus é recebido por nós na promessa de Deus em Cristo. Cristo Jesus, como o cumprimento da promessa, nos é recebido e aí, consequentemente, nós recebemos aquilo que nos é apresentado nas Escrituras e no credo dos apóstolos. Então, não existe essa falsa distinção entre crer em doutrinas e crer em uma pessoa. As duas coisas estão intimamente relacionadas na fé. Nós cremos nas doutrinas porque são doutrinas relativas a Cristo. Quando nós dizemos que nós cremos que Cristo é Deus, é uma doutrina referente à obra de Cristo, importante para a nossa salvação. Quando nós dizemos que Cristo é homem, isso também é uma doutrina, mas é uma doutrina relativa à pessoa de Cristo. Então todas as doutrinas que nós professamos são professadas por causa de nós crermos na promessa que nos é dada em Cristo Jesus. Então não existe essa falsa distinção entre crer em uma pessoa e crer em doutrinas. Essas coisas estão intimamente ligadas quando falamos sobre a fé. E todas essas coisas, o fato de nós aprendermos a Cristo, o fato de nós recebermos essas doutrinas, como nós vimos, nos leva à serenidade na nossa vida. A fé não é simplesmente o início da nossa vida cristã, como nós já falamos. A fé é algo que nos acompanha em toda a nossa vida e nos molda a forma como nós enxergamos a realidade e aquilo que nós fazemos. Não é simplesmente receber a salvação. É verdade, nós vimos, a fé é um instrumento pelo qual nós recebemos a salvação. E ela também não é meramente o início da vida cristã. Lembre-se que lá em Tito, Paulo disse que o seu objetivo como apóstolo é promover a fé. A fé precisa ser promovida, precisa ser desenvolvida. Ela é antes uma forma de viver. Alguém lê para mim Romanos 1,17, por favor. Romanos 1,17, um texto também muito conhecido, que fala sobre esse aspecto da fé. O justo viverá por fé. Ele não simplesmente começará a viver por fé, mas a fé é aquilo que o acompanha. Por isso o texto diz que ele vive de fé em fé. A fé é algo que acompanha o cristão em toda a sua vida, representando um compromisso total do crente com o Deus fiel. Nós cremos em um Deus fiel e na medida que nós cremos nisso, essa fé que nós temos se revela na nossa vida. Apesar da fé poder ser fraca ou forte, a fé descansa totalmente apenas em Deus. Ou seja, mesmo que eu tenha uma fé fraca, qual que é o objeto dessa fé? É o Deus fiel. Se eu tiver uma fé forte, o objeto é o mesmo, é o Deus fiel. Então, tanto aquele que tem uma fé que precisa ser mais fortalecida e aquele que já é mais maduro na fé, tem o mesmo objeto da fé, o Deus fiel. Todos nós cremos em um Deus que é fiel. E crermos em um Deus fiel muda completamente a forma como nós vivemos a nossa vida. Nos faz, como nós vimos semana passada, orar mais. Nos faz valorizarmos aquilo que Ele nos oferece na vida da igreja. Nos faz confiar nele a ponto de abandonarmos a confiança em nós mesmos e nos tira a ansiedade. Tudo isso é essa serenidade, esse descanso que nós temos em um Deus que é fiel. E conforme Hebreus nos mostra, essa fé norteou a vida de tantos homens ao longo da história e norteia a nossa também. A fé, por exemplo, é aquilo que recompensa aqueles que buscam a promessa. Deus é o galardoador daqueles que creem. A fé conduz à obediência. A fé descansa na fidelidade de Deus. A fé olha para um Deus invisível a ponto de fazer com que nós desprezemos as coisas do mundo para valorizarmos aquilo que Deus promete. Esses versículos 24 a 27 de Hebreus 11 são belíssimos nesse sentido. Nós vamos lê-los rapidamente. Hebreus 11, 24 a 27. Eu farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem com atenção. Lembrem-se do que o autor de Hebreus está fazendo aqui. Ele está falando sobre o que a fé levou os homens do passado a fazerem. E olha o que ele fala sobre Moisés. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus,
a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como que quem vê aquele que é invisível. A fé levou Moisés a ver um Deus invisível. E a fé é justamente isso, irmãos. Nós recebemos coisas que nós não vemos, mas que moldam a nossa vida de tal forma como Moisés foi moldado. Ele viu toda a glória do Egito. Ele foi criado no palácio com a filha de Faraó, mas ele considerou todos esses benefícios terrenos, que o texto chama de prazeres transitórios do pecado, como nada. Por quê? Porque ele contemplava o galardão. Vejam o que a fé levou Moisés a fazer. Desprezou todos aqueles bens terrenos para olhar algo para que ele não via. Ele não via o Deus invisível, mas ainda assim ele preferiu confiar nesse Deus e confiar nas promessas que foram feitas por ele. Considerou melhor o opróbrio de Cristo por maiores riquezas daquilo que os tesouros do Egito lhe ofereciam. É isso que a fé nos leva a fazer. Nos leva a descansar em um Deus que é invisível, que nós não vemos, mas que nós temos tanta certeza da sua verdade, daquilo que ele promete a nós, e nós confiamos a tal ponto de que essas verdades invisíveis moldam a forma como nós vivemos agora. É isso que a fé nos leva a fazer. E vejam que o autor do livro nos fala sobre isso. Lamentavelmente, muitos hoje pensam na fé meramente como aquilo por meio do que recebem de Deus e de Cristo aquilo que desejam, a saber, a salvação. Então, eu recebi pela fé a salvação. Mesmo essa sendo uma verdade gloriosa, nós precisamos nos lembrar de que a fé não consiste apenas na forma como o cristão inicia sua vida, mas também na forma como ele vive sua vida. O princípio regulador da vida cristã é a fé em Deus e Cristo, pois o justo viverá pela fé. A fé é o que nos leva a viver da forma como Deus se agrada. A fé é aquilo que nos norteia toda a forma de viver. Justamente por isso, o Deus que nós recebemos pela fé é o Deus que muda a forma como nós enxergamos a realidade. Crer em um Deus que cumpre suas promessas, em um Deus que é soberano, um Deus que é providente, um Deus que governa todas as coisas, não pode nos fazer viver uma vida indiferente a essas coisas, uma vida incrédula. Pelo contrário, deve moldar a forma como nós vemos a realidade. Eu acho que acabou a bateria. Pode passar aí, por favor? Estamos quase concluindo já. E aí ele continua. Por conta do que Jesus realizou, nada menos que o compromisso total com ele será suficiente para o cristão. Vejam o peso das palavras que ele traz aqui. Nada menos que o compromisso total com Cristo será suficiente para o cristão. Não existem pessoas que são 50% cristãs, nem mesmo 99%. Somos totalmente, 100% comprometidos com Jesus. E ele fala isso justamente naquela discussão sobre fé fraca e fé forte. Muitas vezes nós podemos ter uma fé que é fraca, ou uma fé mais fortalecida. Mas mesmo na fé fraca, o objeto da nossa salvação, o objeto da nossa fé, é alguém que nos requer 100% de comprometimento. Mesmo aquele que não crê, é levado a pedir, Senhor, aumenta a minha fé, para que eu confie totalmente no Senhor. É isso que a fé nos leva, 100% de compromisso com o Senhor. Pode passar, por favor? Lamentavelmente, não, nós já vimos esses. Pode passar, por favor. Concluindo então, irmãos, o que nós vimos sobre a fé salvadora? O que é a fé salvadora? Nós vimos que a fé salvadora é a aceitação possibilitada pelo Espírito do descanso em nosso Deus fiel em Cristo. Então o Espírito Santo nos leva a crer. A crer em quê? No Deus fiel em Cristo Jesus. Quando nós cremos em Cristo Jesus, nós recebemos todas essas verdades relacionadas a um Deus que é fiel. E em decorrência disso, o que nós recebemos? A serenidade decorrente da redenção oferecida por ele na promessa do Evangelho. Então o que nós vimos? Nós vimos que ela é a aceitação, porque é um instrumento pelo qual nós recebemos algo. O que vale não é propriamente a fé, mas sim aquilo que ela apropria. Lembrem-se, a fé é como uma boca. O que importa é aquilo do que nós estamos nos alimentando. O que nós recebemos é o descanso em um Deus fiel, cujas promessas nos são garantidas pelos méritos de Cristo. Aquilo que Cristo fez nos garante o cumprimento das promessas de Deus. E ela também nos traz serenidade para vivermos. A verdade de Deus contida na promessa do Evangelho baseia a forma como nós vivemos a nossa vida cristã. Certo, irmãos? Alguém tem alguma pergunta ou consideração sobre a aula, ou especialmente sobre essa segunda parte?
Tudo certo? Algum comentário? Então, irmãos, eu os encorajo a refletirem novamente sobre essa lição, especialmente darem aí uma meditada na pergunta e na resposta, para que na semana que vem nós reflitamos sobre de onde procede a fé. Nós vamos examinar mais detidamente o que significa o fato de Deus nos conceder a fé. Então, que Deus abençoe os irmãos. Passo para o presbítero Luiz para fazer o encerramento. Gumercindo? Perfeito. Então, o presbítero Gumercindo fará o encerramento da escola dominical.